A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, a lição que tem como título O Diaconato. Estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre de 2021, caminhando para o final do trimestre. Então estamos aqui na penúltima lição, a lição 12, depois da lição 13, e a gente vai encerrar e começar mais um trimestre. E se Deus quiser, aqui estaremos reunidos juntos, ministrando aula toda semana para você aprender o assunto. Agora, sobre esta lição número 12, estamos falando aqui sobre a questão do diácono. Muita gente pode pensar assim, essa lição ela é voltada para quem é diácono, para quem quer ser diácono. Então, ela não é uma lição que tem muita aplicação prática para a igreja como um todo. Não pense dessa forma. Aqui a gente vai falar do diácono realmente, a importância do diácono, das tarefas do diácono, mas nós vamos entender que servir, a gente vai ver que o diaconato tem a ver com serviço, tá? Servir no reino de Deus como um todo é uma tarefa de todo cristão. Nós fomos chamados para servir. Nós temos o maior exemplo, de alguém que serviu, que é o exemplo de Cristo, que ele deixou o exemplo para todos os crentes. Então a gente vai ver que realmente o diaconato é um ministério específico para algumas pessoas, separado para algumas pessoas, mas que todo cristão pode ser um diácono. No sentido mais amplo da palavra, todo cristão foi chamado para servir no reino de Deus. Então, eu convido você a acompanhar essa aula, você que é professor da EBD, você que é aluno, você que vai ministrar, pode fazer essa abordagem também voltada para o serviço cristão como um todo, mostrando para os seus alunos que eles também são chamados para servir no reino de Deus. Alguns estão no ministério, outros não, mas isso não importa. O importante é o que Deus está vendo nós fazermos aqui nesta terra, enquanto vivemos aqui nesse período da igreja. Então, todos nós temos um chamado para servir. Tá? Outra coisa que eu quero considerar aqui, já entrando dentro do assunto da aula, eu vou para a introdução daqui a pouco, mas já entrando no assunto da aula, é que muitas pessoas estão falando, alguns comentaristas estão falando por aí, outras pessoas debatendo sobre esse tema, e eu não é que eu quero causar polêmica e discordar dos colegas que comentam, os pastores e que comentam no YouTube também, mas é porque assim, muita gente está falando que isso aqui não é um dom ministerial. Tá? O diaconato não é um dom ministerial, foi uma necessidade da igreja, que teve ali na igreja primitiva, começou ali na igreja primitiva, mas não é um dom ministerial porque não está na lista de dons ministeriais que Paulo coloca em Efésios e Coríntios. Acho que é Efésios 4:12, Coríntios 12:28, se eu não me engano. Então, a gente tem essas duas listas que citam dons ministeriais e não vê lá diácono nem presbítero. E muita gente falando, então já que não está na lista, não é um dom ministerial. Eu não concordo muito com essa visão. Tá? Eu já vou adiantando que eu entendo sim como um dom ministerial e pelo que eu vi, o escritor da revista colocou aqui, ele não fala explicitamente que ele entende dessa forma, mas dá a entender que o escritor da revista também vai por essa linha de raciocínio, que é também um dom ministerial, apesar de não estar na lista de Paulo. Muita gente fica preso na lista e acha que, no caso, só é dom ministerial o que está naquela lista, o que não está não é. Mas eu não vejo as listas de dons do apóstolo Paulo como uma lista exaustiva, que tem como objetivo falar de todos os dons possíveis. Eu vejo como uma lista ampla, uma lista que trata de vários dons, mas que tem dons derivados ali, que não estão na lista. Tá? Eu não vejo, realmente, eu não consigo enxergar dessa forma, e eu estou falando isso não uma visão minha especificamente, mas uma visão de grandes teólogos, tá? Os livros que eu li sobre dons, tá? Muitos teólogos têm essa visão também, que a lista não é exaustiva, até mesmo porque a gente vê lá, dom de servir. O que é dom de servir? É uma coisa muito ampla, servir os pobres, necessitados, servir dentro da igreja, servir como diácono. Então, esse dom de servir, às vezes, é algo muito amplo. Então, a gente tem uma gama de possibilidades. Dom de governo, não dá para saber exatamente o que é. Tem a ver com liderança? Sim, tem a ver com liderança, mas liderança de jovens, de criança. Tá? Tem pessoas que têm um chamado para o ministério infantil. Cadê esse dom na Bíblia? A gente não vê falando de dons de ministério infantil na Bíblia. Mas tem pessoas que têm esse chamado e são capacitadas pelo Espírito Santo. Então, tá, eu não vejo assim que é uma lista, as listas de Paulo é uma lista presa, fechada, eu não fico preso a ela.
Então, eu vejo que o diaconato é sim um ministério, é um dom ministerial. Eu vejo que o Espírito Santo capacita a pessoa para exercer esse ministério e ele não é menos importante do que os outros, de presbítero, bispo, enfim, de pastor, tá? Mas que tem uma função específica. Tá? Então, fazendo essa breve introdução, a gente já vai entrar aqui no conteúdo. Né? Antes de entrar no conteúdo, só lembrando que nós temos dentro do site da EBD em Foco um conteúdo completo, em vídeo, áudio, PDF, vídeo de destaque, vídeo de dicas, um conteúdo para você, né, que quer aprender mais sobre a lição. Está tudo disponível no site ebdenfoco.com, totalmente gratuito aqui. Tá? Nós temos o conteúdo premium para quem é assinante, que é o slide em PowerPoint, um curso baseado no tema da revista, estudos e sermões em PDF. Um conteúdo aqui para quem faz assinatura, e este slide que eu estou usando para ministrar a aula você pode adquirir mediante assinatura, né, juntamente com o curso e os sermões. Tá, vamos lá para o nosso texto áureo da lição, que fala assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. Então aqui a gente vê Paulo escrevendo a Timóteo falando daqueles que servem como diáconos. Tá? Então eles, no caso, eles estão fazendo o que? Tem uma boa posição. Então, para muita gente que hoje tenta hierarquizar, né, o ministério, né, porque o diácono é inferior ao presbítero, que é inferior ao evangelista, que é inferior ao pastor, então vão criando essa hierarquia, e essa hierarquia não é bíblica, tá? Não é bíblica. O diácono não é inferior a ninguém, ele tem uma função específica no reino de Deus. Embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Aquilo que eu falei no começo. Então, diaconato, um ministério específico, mas a diaconia, ou seja, o ato de servir no reino de Deus, é para todos, não somente para algumas pessoas específicas. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Tá? A gente pula a leitura para ganhar tempo no vídeo, tem gente que não gosta, mas é porque eu quero que você faça essa leitura com calma. E durante a aula a gente volta nela aqui, porque ela está dentro do contexto da lição. Vamos para a nossa introdução, tá? A introdução da revista. Eu fiz a minha introdução, agora vamos para a introdução da revista. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Então a igreja cresceu muito através da pregação do Evangelho. E diante desse grande crescimento, começou a surgir alguns problemas na esfera social, com demandas urgentes, né, para que fosse suprido algumas necessidades na igreja. Tá? Nesse caso, por uma sábia e unânime decisão, em assembleia, no caso a reunião da igreja ali, tá, dos primeiros crentes, dos apóstolos, eles resolveram escolher 7 homens cheios do Espírito Santo para administrarem esse importante negócio. Né? Que importante negócio era esse, né? No caso, essa lição, a gente vai falar disso nessa lição, tá? Aqui é só a introdução, tá? Só chamando a atenção de você para o que nós vamos estudar. Então, nessa lição, estudaremos esse importante ministério de serviço, porque por causa de uma crise étnica na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviram de base para instituir a função diaconal. Então, uma crise que teve dentro da igreja, que envolveu pessoas de etnias diferentes, tá? Pessoas que estavam passando por necessidades e precisavam de uma assistência social, e por esse motivo foi separado ali os diáconos. Então, né, até hoje faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Então, a ideia é que nós possamos mostrar aqui que os diáconos foram importantes na igreja primitiva e é importante também para a igreja de hoje. Vamos para o tópico 1 da lição, que fala assim: a diaconia de Jesus Cristo. Nosso exemplo, né, de diácono. O significado do termo. Então, do grego, diaconia traz essa ideia de ministério ou serviço. Tá? No caso, a pessoa que está ali chamada para servir. Então, a vida inteira de Jesus aqui na Terra demonstrou o verdadeiro sentido da diaconia em todos os seus aspectos. Então, Jesus ele veio servir, ele ajudou em tudo, ele serviu, ele não veio para ser servido. Apesar de ser Deus Todo-Poderoso, ele encarnou como um ser humano comum, como qualquer um outro ser humano, e serviu a todos da melhor maneira possível, inclusive dando a sua vida, né, para perdoar os nossos pecados. Na realidade, o seu ministério terreno evidenciou o quanto ele foi apóstolo, ele é chamado de apóstolo, em Hebreus 3:1, então aquele que foi enviado para, né, pregar as boas novas, profeta, ele é chamado de profeta também pelas pessoas, aquele, né, que, no caso, a passagem de Lucas 24:19 do caminho de Emaús, tá, os discípulos do caminho de Emaús, Jesus andando com eles não conheciam, né, não conheceram Jesus ali naquele momento.
Então, eles falam, né, de Jesus, que foi um profeta, tá? Jesus também foi exemplo de evangelista, porque ele pregou o evangelho, ele foi chamado para pregar o evangelho. A passagem de Lucas 4,18 fala aqui daquela leitura que ele faz de Isaías, né? O Espírito de Deus é sobre mim para pregar as boas novas do evangelho aos pobres e tal. Então, ele vai mostrar aqui o seu lado evangelista e pastor. A gente já estudou essa passagem de João 10, né? Que ele fala que é o bom pastor. Então, Jesus evidenciou tudo isso aqui no seu ministério. Ele foi exemplo de tudo isso no seu ministério. E, né, principalmente de diácono por excelência. Neste caso, ele mostrou, né, a sua diaconia aí, né, como o Filho de Deus que veio para servir e não para ser servido. Né? Mateus 20:28 diz isso. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, ele veio mostrar, né, o serviço de forma completa, de forma plena. E ele evidenciou de forma, né, assim, de forma tão extraordinária a ponto de dar a vida por nós, pecadores que não merecíamos nada. O texto bíblico chega a dizer que ele morreu por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então não é porque nós merecíamos alguma coisa, mas ele pagou o preço no nosso lugar. Então ele mostrou aqui, né, a diaconia por excelência. O apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2:6-7. Aqui a gente tem a questão do esvaziamento, né, de Cristo, da divindade. Essa passagem ela é complexa, existem várias interpretações. Alguns vão dizer assim, Jesus deixou de ser Deus, então isso seria um problema, ele esvaziou-se o fato dele ser Deus. Tá? Aí outros vão dizer, não, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus Todo-Poderoso. Aí pode cair em um outro problema também. Então, uma explicação que eu vi desse versículo aqui, de forma bem, eu acredito assim, uma ilustração, não é perfeita, mas ajuda, né? Imagina uma pessoa que corre muito, vamos pegar aí o Usain Bolt, né? Que foi o homem mais rápido do mundo, hoje ele está aposentado, mas enfim. Se pegasse ele e amarrasse a perna dele na minha, que sou uma lesma para correr, né, colocasse ele para correr amarrado em mim, ele ia correr devagar. Ele não ia conseguir correr, ser o homem mais rápido do mundo. Amarrado a mim, atrelado à minha perna. Tá? A minha perna dele amarrada à minha perna ali. Tá? A gente ia correndo junto ali, ele ia ter que correr no meu ritmo. Ele ia ter esta limitação. Mas isso não ia fazer dele o homem mais lento do mundo. Ele ia continuar sendo o homem mais rápido do mundo, mas com esta limitação, tá, de estar amarrado em mim. E Cristo foi mais ou menos isso. Mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, 100% Deus, mas ele assumiu uma forma humana e nessa forma humana ele estava limitado por algumas questões, limitado pela forma humana. Tá? Mas as suas características, pode-se dizer assim, o seu poder de Deus continuava dentro dele, continuava existindo, tá? Ele não deixou de ser Deus. Entretanto, mesmo sendo Deus em todos os aspectos, 100% Deus, ele serviu. Ele não usou o fato dele ser Deus como algo que ele deveria levar-se em conta e se considerar superior aos outros. Então ele tomou o que? A forma de servo e serviu da melhor maneira possível. Então a gente tem que olhar para Cristo como homem, 100% homem, mas também como sendo Deus, 100% Deus que estava servindo. Então ele veio mostrar o seu exemplo. Tá? Segundo a palavra de estudo, né, segundo a Bíblia de estudo, palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. No caso, Jesus, ele foi humilde, ele não se exaltou. Tópico 1.2, serviço de escravo. Na véspera da sua crucificação, o Senhor Jesus reuniu os seus 12 discípulos para comer a última ceia. Conhecemos a história, né? Tomando uma toalha e uma bacia com água, começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. A gente viu isso aqui na lição que falou sobre mestre, né? Então ali é uma lição que Jesus estava dando para os discípulos de humildade, mostrando como que, né, como deve liderar. Quem quer ser maior, quem quer ser grande no reino de Deus, tem que servir. Então ele deu essa aula para os discípulos de forma prática,
Não há atitude mais comovente do Nosso Senhor como o relato do lava-pés, demonstrando grande serviço, exemplo e humildade. Porque quem lavava os pés, né, de alguém, quando nas casas antigas dos ricos, eram os escravos, eram os servos. O dono da casa não lavava. Quando chegava um visitante importante, é claro, não era qualquer um, o dono da casa chamava o escravo e falava, lava os pés dessa pessoa, porque ela é muito importante. Então ali estava o servo, o escravo. Jesus fez ali o papel de servo, dando um exemplo extremo de humildade. Então, a diaconia da toalha e da bacia é uma convocação cristocêntrica para uma vida de serviço humilde. Jesus falou isso, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Então, a gente observa o quê? Que ele deu o exemplo de serviço para que todos os crentes possam seguir, principalmente aqueles que foram chamados para o ministério. Então, o chamado para o ministério, seja de diácono, presbítero, evangelista, pastor, profeta, qualquer que seja o dom ministerial, né, que não seja algo para a pessoa se exaltar, achar que é melhor do que os outros, querer passar por cima dos outros, né, que não seja em nada em relação a isso, mas que seja para servir de forma humilde, seguindo o exemplo do mestre. Vamos para o tópico 1.3. O discípulo é um serviçal. Certa vez, Tiago e João pediram ao Senhor lugares de destaques à direita e à esquerda de Jesus, quando na implantação do seu reino. Né? Concede-nos que na tua glória nós assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Marcos 10:37. Então, o que eles estavam querendo? Eles estavam querendo aparecer, queriam estar ao lado de Jesus, queriam estar próximos. É claro que é bom estar próximo de Jesus, é bom estar ao lado de Jesus, sim, todo mundo quer isso. Mas essa posição de destaque era uma posição meio que eles estavam querendo se exaltar com isso aqui. Tá? Mas a proposta de Jesus, né, nunca foi de estabelecer uma hierarquia, né, de poder temporal para a sua igreja, mas o serviço conforme demonstra a sua resposta. Né? Marcos 10:43-45, Jesus dá uma resposta muito boa para eles. Fala assim, ó, entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, ou diáconos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui Jesus vai dar a lição, uma lição que serve para todos os crentes. Tá? Se você quiser realmente, né, ser grande no reino de Deus, tá, você tem que servir. Tá? Quer ser o primeiro? Seja servo de todos. A passagem de Filipenses 2, que a gente leu agora, que Jesus esvaziou-se ali e tudo mais, né? Não tomou por usurpação ser igual a Deus. Quando você lê os primeiros versículos, tá? O apóstolo Paulo está falando justamente disso, de cada um atender a necessidade do outro, tá? De ajudar um ao outro. Então está falando de serviço, está falando de humildade. Então é nesse sentido, não é uma hierarquia. Jesus não quis criar uma hierarquia, colocar um superior ao outro, um maior do que o outro. Esse não é o objetivo, mas é de comunhão, de compaixão, de todo mundo trabalhando junto, servindo uns aos outros. Vamos para o tópico 2, a instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diácono, do grego, né, diáconos, traz a ideia aí, né, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Então, os criados domésticos eram as pessoas que serviam nas casas, então eram os diáconos. Tá? O termo destaca em especial a função de um mestre ou de um pastor cristão, entrelação do sentido técnico do diácono ou diaconisa. Eu particularmente, achei essa parte da revista um pouco confusa. Ele começa falando do significado do termo, depois fala de mestre e pastor, tá? Mas talvez aqui o escritor da revista está querendo dizer que até mesmo o mestre e o pastor, ele também está para servir. Então, querendo ou não, o serviço, tá, é uma função de todos os membros do corpo de Cristo, inclusive daqueles que já são pastores e mestres e tudo mais. Tá? Então, traz essa ideia aí, né, de diácono, e ele cita também diaconisa. Tá? O escritor da revista, no livro de apoio, ele faz a defesa de que a mulher também pode ser consagrada separada ou consagrada à diaconisa, pode servir também. Nem todas as igrejas evangélicas aceitam isso, mas algumas aceitam. Eu, particularmente, já congreguei em uma igreja que aceita e eu não vejo nenhum problema nisso também. A passagem de Timóteo dá a entender que a mulher também pode ser diaconisa. Alguns interpretam como sendo a esposa do diácono, outros dizem que não, uma mulher separada para diaconisa. Mas eu não vou entrar em detalhes nesse debate aqui. Tá? O importante é que todos
devem servir. Uma outra palavra, tá, relacionada a diácono é doulos, do grego. Doulos é um servo, um escravo. Então também, né, pode ser traduzido, doulos também pode ser traduzido como diácono, aquele que veio servir. Mateus 13, 27 é usada essa palavra, né, nos servos da parábola do joio, do trigo, né? E os servos do pai de família, ou seja, os doulos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? Então a parábola vai falar dos servos, dos doulos. Tá? Mais uma vez, João 4,51 usa essa palavra também. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Então aqui, no caso, um contexto também onde tinham os servos, os doulos, aqueles que estavam para servir nas casas. Portanto, a ideia preponderante que a função do diácono remonta é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, servo, assistente. Então, nos tempos antigos, esta palavra era usada nesse sentido. Quem trabalhava, quem sabe, um ministro de governo que servia, tá? Quem sabe um escravo, um doulos, né, que estava servindo, um assistente, enfim, alguém que tinha um propósito, separado com um propósito para servir. 2.2. Origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos em o Novo Testamento. No caso, a gente observa o quê? Que Deus abençoa a igreja, tá? Mas teve um problema étnico ali e social, e depois teve a reivindicação dos diáconos. Então vamos ver com detalhes aqui. Tá? A bênção foi o extraordinário crescimento da igreja local em Jerusalém. Realmente a igreja começou a crescer muito logo no início. Tá? A questão étnica causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias que falavam hebraico, e as de fala grega era o problema. Então a gente vê que tinha um problema na igreja primitiva. Vamos ler o texto de Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então parece que na igreja primitiva, vários povos ali se convertendo, mas principalmente o mundo era dividido nessa forma. Tinha a região ali da Grécia e tinha a região da Judéia. Né? Basicamente isso, todo mundo pertencia ao Império Romano, mas os gregos tinham suas características de grego. E aí, né, os hebreus também suas características. E ali eles se converteram na igreja, né, faziam parte da igreja, mas parece que as viúvas dos gregos estavam, né, sendo maltratadas, desprezadas. Tá? E as viúvas dos hebreus, as hebreias viúvas, estavam sendo bem tratadas, estavam tendo um tratamento diferenciado ali. Então a reivindicação, no caso a outra palavra, reivindicação, pode ser vista na manifestação verbal dessas viúvas que, sentindo-se injustiçadas pelo que elas interpretaram ser uma forma de discriminação dos líderes da igreja de Jerusalém, cobraram a sua existência. Então houve o quê? Uma murmuração dos gregos contra os, né, hebreus. Então essa murmuração houve o quê? Uma reivindicação. Tá? Tinha um problema, esse problema, né, foi levado para os líderes da igreja e eles resolveram o problema. Isso aqui fica uma lição muito grande. Às vezes a gente vê um problema na igreja e a gente fica criticando em vez de procurar ali a liderança para comunicar o problema. Porque a liderança às vezes está sem saber o que está acontecendo. E a pessoa sai espalhando fofoca, falando mal da liderança, sem antes procurar primeiro a liderança. Então, quando você identificar um problema na igreja, seja um problema social, um problema de racismo, qualquer tipo de problema, procura a liderança primeiro, antes de espalhar por aí, tá? Antes de fazer qualquer contenda, converse com a liderança, porque talvez a liderança não percebeu este problema ainda e está disposta a resolver. Foi o que aconteceu na igreja primitiva. Então, eles escolheram os diáconos. Então, no caso, a escolha dos diáconos. Então, para resolver o impasse, orando e impondo-lhes as mãos, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para administrar uma questão étnica e social. Então, Atos 6, de 2 a 7, vai descrever esse acontecimento e fica mais um exemplo aqui para nós que a escolha do diácono não foi uma escolha assim, vamos escolher qualquer pessoa. É um trabalho que qualquer um faz, é só visitar, né, as viúvas, os necessitados e tal, então qualquer pessoa faz. Não.
é um trabalho espiritual, vinculado ao crescimento da igreja. Então, quem está apto para esse trabalho tem que ter uma boa reputação, tem que ter, né, um bom comportamento. Aquilo que eu tenho falado anteriormente, no reino de Deus, o principal é o caráter, o principal é a vida espiritual, o comportamento, tá? As qualificações para a obra, isso aí é importante, mas vem em segundo plano. Tá? É Deus que vai também capacitar nesse sentido. Tá? O que tem que ser olhado primeiro é o caráter, é a boa reputação e ser cheio do Espírito Santo. E aí sim, esses que foram chamados para administrar com sabedoria essa questão específica. Então foi uma decisão de caráter pacificador e de muito bom senso para a igreja não se perder em permanentes desentendimentos. Nesse caso, estava tendo ali um desentendimento, um problema, e esse problema foi resolvido de forma muito sábia com a criação do ministério de diácono. Uma necessidade da igreja, e esta necessidade da igreja, ela, do meu ponto de vista, foi algo que o Espírito Santo colocou no coração dos crentes e é, assim, um dom ministerial. Tá? Eu entendo dessa forma como sendo um dom ministerial. Então, o objetivo era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes até aquele momento. Então, antes dessa situação que surgir, estava tendo realmente um problema, até mesmo porque dá a entender, segundo nós lemos aqui em os primeiros capítulos de Atos, os apóstolos estavam preocupados em pregar o evangelho, pregar cheio do Espírito Santo, e batismo com o Espírito Santo, e transformação, e milagre. Eles estavam preocupados mais com essa área, e esqueceram um pouco mais a área social, né? Não que eles esqueceram, porque a igreja primitiva ela era muito unida nesse sentido, mas faltava líderes nesse sentido. Tá? A igreja, eles se ajudavam. Tá? Quando a gente lê o texto bíblico, fala que eles vendiam as propriedades, ajudavam uns aos outros, não tinha nenhum necessitado, mas parece que faltava uma liderança nesse ministério. E os diáconos foram os líderes desse ministério, que eu acredito que já existia. Tá? A igreja já era muito ativa na obra social, mas a falta de uma liderança gerou alguns probleminhas, principalmente com relação à questão das viúvas, né, que umas estavam sendo menosprezadas e outras não. Então, ali, essa questão surgiu o trabalho do diácono. Tá? Assim, eles puderam executar as mudanças necessárias, resolveram uma questão que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Então, instituindo os diáconos, agora tem pessoas responsáveis para levar uma cesta básica, um alimento, ajudar as pessoas, as viúvas, né, e promover dentro da igreja, da comunidade como um todo, ali um bem-estar social, de tal forma que todos viviam muito bem, tá? E iam ajudando uns aos outros. Então a gente encerra aí o tópico 2, entendemos, né, como que foi que surgiu essa questão do diácono, uma questão surgiu ali por causa de uma polêmica na igreja e tudo mais, uma questão étnica, tá? Às vezes, né, no caso, pelo fato de um ser hebreu, outro ser grego, então surgiu um probleminha ali, um menosprezo para um grupo específico, mas, né, os discípulos ali tomaram a decisão, escolheram os diáconos e resolveram o problema, e surgiu essa função de diácono que é importante para os dias de hoje também. Então vamos ver o perfil e a função do diácono no tópico 3. 3.1. Qualificações do diácono. As qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos e na primeira carta a Timóteo, revelam que, em nada, elas diferem da atribuição ética exigida aos bispos. Então a gente já estudou sobre os bispos na aula anterior e, né, já falamos de pastores, no caso dos presbíteros, enfim. Agora do diácono é tudo a mesma coisa, não muda nada. O caráter moral, o que diz em 1 Timóteo 3,8? Né? Que os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas e íntegras. Tá? Não muda nada em relação àquilo que a gente já estudou. Não pode haver língua dobre neles. Isso é, a sua palavra deve ser sim, sim e não, não. Não é aquela pessoa de duplo pensamento, fala uma coisa aqui, outra coisa acolá. Às vezes vai orientar alguém numa palavra, dá uma orientação hoje, amanhã dá outra orientação. Está errado. Tem que saber o que está falando. Né? A ganância por dinheiro também tem que passar longe da sua vida. Então, a orientação para todos os líderes cristãos é nesse sentido. Eu acredito até mesmo para todos os cristãos, tá? Não é só para os líderes, não, para a liderança, não. Porque a liderança vai dar exemplo para os outros crentes. Mas a orientação bíblica para todos os cristãos é não ser ganancioso com dinheiro, porque nunca vai dar.
entende? A pessoa ganha 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 1 milhão, e tem gente que ganha 1 milhão e não é suficiente, quer ganhar mais, está ganancioso para ganhar mais. Então, o dinheiro é algo que, se a pessoa entrar, né, sem a orientação divina, sem ser cheio do Espírito Santo, ele pode se perder. Tá? A ganância por dinheiro pode realmente levar a pessoa muito para longe de Deus, porque é uma fonte inesgotável onde a pessoa nunca se satisfaz. O dinheiro tem que ter muito cuidado. Então, tá? Para servir de exemplo para os liderados, os líderes têm que evitar todo tipo de ganância com relação ao dinheiro, pois a sua função é executar trabalhos administrativos na igreja local, auxiliar nas tarefas do culto, acompanhar as viúvas e os pobres na igreja do Senhor. Então aqui algumas funções do diácono, tá? Algumas funções. Nesse caso, olhando para o contexto da igreja primitiva, dá a entender que enquanto um grupo se dedicava à oração e à pregação, ao evangelismo, tá? Principalmente ali no caso os evangelistas, os presbíteros, no caso os apóstolos, se preocupavam com essa parte mais de ensino e pregação da palavra, tá? Os diáconos tinham esse trabalho, pode-se dizer assim, um pouco mais braçal, um pouco mais da administração da igreja, as tarefas, né? No caso, principalmente atender as viúvas, os pobres, né? Os necessitados. Geralmente, quando a Bíblia fala de viúvas e órfãos, estão falando dos pobres necessitados da época, tá? Então, eles tinham essa função, né, de ajudar nesse sentido. O B aqui, letra B, né? Caráter espiritual, tá? Ter a plena convicção do que é crer no Evangelho. Então a gente tem que ver que o diácono ele tem que ser alguém convertido, alguém crente, tá? Alguém que realmente entende o que é o Evangelho, que tem convicção do que é crer no Evangelho e que consegue transmitir isso, pregar e ensinar sobre isso. Tá? O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, de acordo com Paulo, Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto. Na verdade, é só para nós entendermos aqui essa passagem que este, né, mistério, tá, que esteve oculto foi revelado e nós hoje temos que entender este mistério e pregar, né, o evangelho. Então, o diácono tem que ter esse conhecimento. Então, por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato ao diaconato, levando em conta seu caráter moral e espiritual. Tá? Então, tem que olhar a vida do diácono em todos os seus aspectos, para que ele possa ser exemplo em tudo. E o caráter familiar, tá? A exemplo dos bispos, os diáconos devem ser zelosos com o seu lar, amar as suas esposas com amor sacrificial, né? Sacrificial, né? Só para... No caso aqui, a orientação da questão da família é a mesma para todos e para todos os crentes também. Tá? Temos que ser zelosos no nosso lar. Tá? Paulo falando ali para os esposos em Efésios, se eu não me engano é capítulo 5 ou 6, ele fala assim que o esposo tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, Cristo deu a vida pela igreja. Então o esposo tem que, né, amar a esposa a ponto de dar a vida. No caso, o esposo, o marido, amar a mulher a ponto de dar vida por ela. Tá? É um amor realmente incondicional. Tá? Devem respeitar os seus filhos para obterem deles o mesmo respeito. Então, né, o cuidado também na criação dos filhos tem que ser levado em consideração para quem é diácono. Hoje a gente vê muitos, infelizmente, muitos pastores, presbíteros e diáconos, né, que não conseguem controlar a própria casa, mas está lá na liderança da igreja. Então, a gente tem algum probleminha aí. Tá? Por isso que a gente quem almeja chegar nesse nível, tem que primeiro cuidar, né, da sua casa, para depois querer ser, né, algum dom ministerial, buscar aí, né, um ministério. Então, o serviço do diácono na sua família revelará como ele servirá a igreja local. Tá? Então, uma coisa está atrelada à outra. Tá? Primeiro, ele cuida da família, e o resultado disso vai ser, né, mostrado, vai ser apresentado no trabalho da igreja. Vamos para o tópico 3.2. A função dos diáconos em Atos 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Então, assim, eles foram separados para atender todas as viúvas, independente da etnia. Então, os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiças de caráter social na igreja do primeiro século.
Então não pode haver, né, nos dias de hoje, exclusão de pessoas por causa da cor da pele, exclusão de pessoas por causa da posição social, porque muitas vezes o diácono, né, ou o presbítero, ou o pastor, acaba, né, atendendo mais aquela pessoa que tem uma condição financeira melhor. Está errado isso aí. Tá? Até mesmo porque a função é totalmente o contrário, principalmente do diácono. A função é atender aqueles que são ali, que estão precisando mais, então que estão com necessidades. Então, assim, não é admissível, né, dentro do reino de Deus, qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de, né, racismo, enfim. Então, nenhum desses ismos está permitido, porque realmente é contrário às Escrituras. Então, a função do diaconato era fundamentalmente de caráter social. Inicialmente, tá, a gente expandiu, tá, a igreja, com certeza, com o passar do tempo, foi expandindo as funções do diácono, mas de início era, né, no caráter social, atender aos necessitados. 3.3, a função dos diáconos hoje. Então a gente vai falar nesse sentido, tá? Quais são as funções aí que nós temos para os diáconos nos dias de hoje? Então, atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações de seu pastor em atividades ligadas a, então vamos lá, visitar os enfermos, tá? O diácono também está orientado nisso, não é só o presbítero, mas o diácono também pode visitar os enfermos, visitar os necessitados, levar uma cesta básica, levar uma comida, levar uma ajuda financeira. Quem sabe até mesmo o diácono pode propor para o pastor algum projeto social, né, para que possa ajudar as pessoas, quem sabe, a conseguir um emprego. Às vezes a pessoa está lá passando fome, passando necessidade, a igreja não pode passar o resto da vida também dando comida para aquela pessoa. Então, a igreja vai dar aquela assistência de início, né, dar uma cesta básica e tudo mais, mas a igreja também pode ir um pouco além, tá? Fazer algum projeto social para qualificar aquela pessoa para ela conseguir um emprego, um projeto voltado para a área de educação, né? Quem sabe fazer parcerias com empresas e qualificar as pessoas. Tem muitas igrejas que fazem isso. Estou falando aqui, né, aleatoriamente não, tá? Eu já vi exemplos, principalmente exemplos em livros, tá? Que eu leio alguns livros e fala desse sentido, e também exemplos práticos eu já vi, né, alguns pastores relatando a igrejas que eles passaram e que tinha projetos dessa forma. Tá? Então, essa questão dos necessitados, o diácono ele tem essa liberdade para propor para o pastor projetos, né, para atender os necessitados. Visitar os desviados, aquelas pessoas que não vão mais à igreja, que pararam de ir ao culto. No caso, o diácono também pode ir lá e visitar eles. Né? Distribuir os elementos da Santa Ceia. Então, o diácono é aquele responsável para, né, organizar a ceia, para ser um evento bonito. A Santa Ceia é o culto mais importante para o cristão, para o cristianismo. Então, tem que ser uma festa, tem que ser bonito, tem que ser organizado. Tá? E o diácono ele deve participar de todos os processos, não somente na hora de servir, mas de toda a organização, de colocar uma mesa bonita, né, de, quem sabe, tem igreja que corta o pão na hora, tá? Eu acho que às vezes demora, então corta antes, tá? O diácono chegar mais cedo no culto da ceia, propor para o pastor, que a gente não corta o pão antes, deixa guardadinho aqui, tá? Principalmente agora em época de pandemia, tá? Tem que ter todo um cuidado, então isso é responsabilidade do diácono, tá? Recolher as contribuições para a manutenção da igreja, no caso dízimos e ofertas. Então, o diácono também ele está lá disponível para esse trabalho e auxiliar na ordem, na segurança e liturgia do culto. Tá? No caso, o diácono ele é aquela pessoa, tá, que realmente está dentro do culto, trabalhando, servindo, né, orientando, vendo se tem alguém em pé, pega uma cadeira para alguém, chegou uma senhorinha ali que está precisando de ajuda, vai lá, ajuda ela, tá? Um senhorzinho também ajuda, enfim, tá? O diácono tem essa responsabilidade. É até recomendável o diácono orar de olho aberto. Tá? Não é obrigatório fechar o olho, a gente fecha o olho para nos concentrarmos na oração, mas o diácono, eu acredito que ele tem que orar de olho aberto, porque ele tem que estar de olho na igreja, senão não vai acontecer nenhum problema. Já pensou se todo mundo fecha o olho? Tá? Alguém pode, né, quem sabe, hoje, nos dias de hoje, tudo é possível, tá? Pode roubar um celular, tá? Pode ter algum problema na igreja, então, uma criança pode aprontar alguma coisa. Então, o diácono, ele tem que estar, né, todo mundo fechou o olho para orar, ele fica de olho aberto, ora de olho aberto, olhando, vigiando para ver se não está acontecendo nenhum problema. Então, um exemplo de serviço realmente na íntegra. Então, a gente
né, ver aqui algumas funções do diácono. E também não fique preso a essas funções aqui. O diácono ele está lá para servir da melhor maneira possível. Então não fique preso somente a essas funções. Vai muito além disso. Cuidado com a questão de ficar preso a listas. E vale ressaltar que todo crente, todo cristão, ele tem que servir, tá? E se você quer ser um diácono, quer servir no reino de Deus, não espere ser consagrado para isso. Comece a servir para depois, né, quem sabe, o pastor te chamar e te consagrar. Então, né, você tem que procurar primeiro fazer a obra, servir no reino de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente, você mostrando esse exemplo de serviço no reino. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Então, surgiu dentro do contexto, problemas sociais, pessoas precisando de ajuda, o diácono foi escolhido nesse sentido. Vale observar que Filipe, um diácono, também foi um grande evangelista. Então você não pode deixar de... precisa deixar de ser uma coisa para ser outra. Então o diácono ele pode ser um grande pregador, um grande professor da EBD também. Tá? Então o diácono não é... ele não precisa ficar preso somente à função. Não, sou chamado para diácono, então eu não ensino. Tudo bem, se você não tiver aptidão para ensinar, beleza. Mas se você tiver aptidão para ensinar, você pode sim ser diácono que ensina. Tem o exemplo de Filipe, que foi um grande evangelista. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-lo como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, né, eu acho que não sei se é lato aqui, enfim, não sei se está certo, se está errado, todos somos diáconos da igreja de Deus. Então, no caso aqui, querendo ou não, todos nós temos um chamado para servir. Tem aqueles que estão na liderança, aqueles que têm um ministério específico, que estão dedicados nesse ministério, mas todos os crentes, né, foram chamados para servir a exemplo de Cristo. Então, que esta lição possa despertar você para ser um crente que serve no reino de Deus em vários aspectos, né, que você possa despertar para fazer a obra de Deus e não ficar parado simplesmente esperando pela liderança ou por aqueles que têm um chamado específico para o diaconato. Amém? Então, eu encerro aqui a aula. Espero que você tenha compreendido, tenha gostado do assunto. Tá? Qualquer sugestão de melhoria, fique à vontade para comentar no vídeo. Estamos aqui para lhe ouvir, né, e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Então, a gente tem aqui as perguntas para você que vai usar o slide na sua igreja. Não esqueça de acessar o site ebdenfoco.com. Lá você vai encontrar um conteúdo completo para ministrar uma aula de excelência. A paz do Senhor. Até a próxima aula.